Essa aula tem como objetivo tratar sobre o tegumento animal e também falar um pouquinho sobre a fisiologia desse tegumento. Primeiro, precisamos falar o que significa tegumento animal. Então, o tegumento animal é um revestimento externo do corpo, ou seja, uma cobertura que vai proteger e separar, né, além da proteção, ele vai separar o meio externo do meio interno dos organismos. O tegumento dos animais invertebrados é, em geral, uma epiderme simples, formada por apenas uma camada, apenas uma camada de extrato, né? Então, nos invertebrados, normalmente a epiderme é simples. Já quando nós falamos dos artrópodes, os artrópodes, eles têm uma epiderme um pouco mais complexa e elas secretam o esqueleto externo, formado por uma proteína chamada de quitina. Então, o esqueleto é quitinoso. A grande função do esqueleto quitinoso é promover o processo de impermeabilização desse organismo e também promover o processo de sustentação desse corpo. Mas especialmente a sobrevivência dos artrópodes no ambiente terrestre se dá basicamente, né, em grande parte, por causa da existência desse exoesqueleto que é formado por uma proteína, desculpem, por um carboidrato, um polissacarídeo chamado de quitina. A pele é o tegumento dos vertebrados, né? Então, quando nós falamos de pele, a pele é o tegumento dos vertebrados. Nos répteis, nas aves e nos mamíferos, a pele tem a presença da queratina. A queratina é sim uma proteína que também auxilia no processo de proteção desse tecido de revestimento. A epiderme é avascular, ela não tem vascularização. Então, quem que faz a nutrição e a oxigenação da epiderme, na verdade, é a derme. A pele é formada por epiderme mais derme. Quais as funções básicas do tegumento? Para que serve essencialmente o tegumento? Então, a função do tegumento é proteger. Proteger de que jeito? Contra agentes externos, né? Uma proteção mecânica contra choques externos, uma proteção química contra a ação dos agentes patogênicos, tudo mais, e uma proteção física. Então, ela tem a proteção da pele, tem a função de proteção mecânica, proteção química e a proteção física. Outra função da pele é manter a temperatura corporal, manter a temperatura do corpo através do processo de transpiração, tá? Fornecimento de informações sensitivas. A pele é um grande órgão sensorial. Adaptabilidade frente à pressão, formação hiperplásica de calos. Então, por exemplo, quando nós temos a pele sendo danificada, para proteger ela forma o calo. Isso acontece quando a gente está usando, por exemplo, um sapato apertado, né? Então, o calo nada mais é do que um processo de proteção. Outra função ainda da nossa pele é a locomoção através da presença de penas. Outra função da nossa pele é a produção de leite através das glândulas produtoras de leite. Então, tem uma função, por exemplo, de nutrição. Outra função também é acúmulo de substâncias de reserva. Tudo isso é função da nossa epiderme. Quando ocorre a sudorese, a transpiração, vai sair ureia, vai sair ácido lático e vai também sair água.
Então, a sudorese, através do nosso tecido epitelial, através da nossa pele, ela tem uma função de manter o equilíbrio também do organismo. Contenção de estruturas do corpo, tecidos, órgãos. Então, a pele também tem a função de conter os tecidos e órgãos que estão abaixo dela. Contenção de substâncias vitais, né? A pele armazena o que eu quero dizer? Ela segura essas substâncias vitais, que são os líquidos que ficam fora da célula, os líquidos extracelulares. Síntese e armazenamento de vitamina D. Tudo que nós acabamos de dizer são funções da nossa tecido de revestimento. A estrutura do tecido de revestimento, geralmente ela é mais espessa nas superfícies posteriores e extensoras, em áreas de pressão. Então, toda vez que você tem uma área de maior contato com pressão, maior contato com atrito, essas áreas elas são mais espessas, elas são mais grossas, já para promover o processo de proteção. A espessura tende a aumentar com o avanço da idade, enquanto que a elasticidade tende a diminuir. A pele de uma pessoa mais jovem, ela tem uma espessura menor, porém uma maior elasticidade. Já uma pessoa de uma idade mais avançada, a espessura da pele aumenta, porém a elasticidade diminui, também pelo fato de que há diminuição do colágeno. A divisão anatômica da pele: epiderme, derme. Então, o tecido epitelial é formado por epiderme e derme. A hipoderme, ela já faz parte do tecido conjuntivo. Ela é a tela subcutânea. Mas ela também está relacionada com o processo de proteção, né? Um processo de revestimento. A epiderme é fina e superficial. Tecido epitelial com queratina. É um dos fatores também pelos quais os animais que vivem no ambiente terrestre apresentam a epiderme queratinizada, que favorece a sobrevida no ambiente terrestre. A presença de derme, a derme ela é uma camada que fica abaixo da epiderme, ela é mais espessa e mais profunda. Tecido conjuntivo, com fibras colágenas e elásticas. Tudo isso aparece na derme. Então, nós temos aqui embaixo, olha, toda essa camada aqui, que é a hipoderme, tá? Onde que eu tô passando aqui em amarelo. Aqui é a hipoderme, é uma tela subcutânea, é gordura, que também serve como proteção, que também tem também a função de, além de reserva nutritiva, evita a perda de calor, entre outras funções que nós também vamos falar mais tarde um pouco. Abaixo a gente tem a derme tá aqui, ó. Tudo isso aqui é derme, ó. Tudo isso aqui é derme. O que acontece na derme? Olha tudo que aparece: glândulas sebácea, músculo eretor do pelo, folículo piloso, glândula sudorípara, fibra nervosa, tudo isso, vasos sanguíneos, tudo isso aparece nessa região que eu estou marcando aqui, que é chamado de derme. A derme tem a função de fornecer nutrientes para a epiderme. A epiderme, ela está acima, vamos passar aqui um vermelho. A epiderme está acima da derme. Ela é a camada mais externa. Camada mais externa. O que acontece com esse tecido aqui? Ele tem a presença de queratina, só que ele não tem a presença de vasos sanguíneos. Então, para ele sobreviver, ele precisa receber nutrientes que venham da derme. Novamente, numa outra imagem, nós temos aqui
a hipoderme, tecido de gordura aqui embaixo. Depois nós temos todo esse meio aqui, que é a derme, presença de terminações nervosas, presença de vasos sanguíneos, presença do pelo, presença das glândulas sebáceas, glândulas sudoríparas, tá? Tudo dentro da derme. E aqui, na parte superficial, nós temos a presença da epiderme. Com uma outra visão, nós temos de novo aqui, ó, a hipoderme, tela subcutânea. Acima da hipoderme nós temos a derme e acima da derme nós temos a epiderme. Essa imagem mostra a análise histológica. Só que eles cortaram um pedaço do tecido, colocaram numa lâmina com corantes e estão mostrando aqui a derme, né? Na verdade, ela tá aqui, ó. Daqui para baixo, olha. Daqui para baixo é derme. Que tá mostrando mesmo aqui, ó. Tudo derme. E aqui, na verdade, a gente já tem o quê? Epiderme. Aqui em cima, nós já temos a epiderme. O letrinha, hein? Epiderme. A hipoderme, gente, é considerada então essa tela subcutânea. Ela é responsável por maior parte do reservatório de gordura do nosso corpo. Importante no processo de isolamento térmico. E também ela serve para acolchoar as proeminências ósseas. Né? Ela serve para segurar, para proteger, para diminuir o atrito das estruturas ósseas. Ela aparece nas mulheres em grande quantidade nas mamas e nas coxas. No homem, a hipoderme aparece em maior quantidade no abdômen inferior. As glândulas sudoríparas, elas são glândulas que aparecem dentro da derme. Na derme aparecem as glândulas sudoríparas. As glândulas sudoríparas, elas são encontradas em todo o corpo, exceto na cabeça do pênis, que é chamado de glande, e na vagina, nos lábios externos, tá? Formam um enovelado de 0,4 milímetros de diâmetro. Nós temos aqui as glândulas sudoríparas, ó. Isso aqui é uma glândula sudorípara. Ela vem aqui, taranã, taranã, e vem e joga o líquido, o suor aqui para fora. Elas estão imersas na derme e elas secretam o suor. O que tem no suor? Água, sódio, potássio, cloretos, ureia, amônia e ácido úrico. Tudo isso sai no suor. As glândulas sebáceas, que também aparecem aqui na derme, elas são bolsas secretoras de sebo, que é substância oleosa. Junto ao folículo piloso, tem a função lubrificante. Lubrificar não só o pelo, mas também lubrificar a pele. Ainda, na nossa pele, nós temos os receptores cutâneos, as terminações nervosas. Terminações nervosas capazes de sentir pressão, capazes de sentir o toque, o tato, capazes de sentir a temperatura e a dor. Aí tem vários, né? Corpúsculo de Pacini, terminação de Ruffini, bulbo de Krause, corpúsculo Meissner, disco de Merkel, terminais do folículo piloso, terminações nervosas livres. Todas essas estruturas aqui aparecem na pele, são terminações nervosas. Aqui, o Pacini, Ruffini, Krause, relacionado com a sensibilidade à pressão. O Meissner, disco de Merkel,
e terminais do folículo piloso relacionados com o tato e as terminações nervosas relacionadas com a temperatura e com a dor. Todas essas terminações nervosas aparecem no tecido de revestimento. O suprimento sanguíneo. A epiderme não tem vasos sanguíneos, ela é avascular. Porém, a derme ela é bem irrigada, né? Então, na derme tem bastante vasos sanguíneos. Existe o plexo cutâneo, que é uma junção da derme com a tela subcutânea. Então, a derme mais a tela subcutânea forma o plexo cutâneo. Plexo cutâneo. E existem os plexos venosos. Os que são os plexos venosos? Drenam o sangue da derme para as veias subcutâneas maiores. Em relação ao envelhecimento, a pele, o tecido de revestimento, após os 50 anos, eles começam a ficar mais sensíveis. Diminui as fibras colágenas que aparecem na derme. As fibras elásticas perdem a elasticidade. Diminui a quantidade de fibroblastos. Diminui o tamanho das glândulas sebáceas. A pele passa a ficar mais ressecada, mais fina. As unhas ficam mais quebradiças. Os pelos diminuem e começam a aparecer as manchas senis.